Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristides, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã e gostaria que os irmãos viessem dar seu like, venham se inscrever, venham compartilhar e também deixar o seu comentário. Eu vou ler então aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 11, o 12 e o 13, que diz a palavra de Deus assim: E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, ao qual porás o nome de João. Então aqui um anjo do Senhor, ele apareceu a Zacarias, e aí eu deixo uma pergunta aos irmãos: se um anjo aparecesse para você, o que você faria? Como seria a tua atitude na presença de um anjo? Então coloque aí embaixo aí, deixe o seu comentário sobre isso. O que você faria se um anjo aparecesse para você? Mas então, para que nós entendamos então essa história, que é a história de Zacarias, a história de Isabel. Então, Zacarias, ele era um sacerdote, Então, o nome da sua mulher era Isabel. E ambos, tanto Zacarias como Isabel, diz a palavra de Deus que eles eram justos perante Deus, E eles obedeciam todos os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor nosso Deus, e não tinha filhos porque Isabel era estéril, Então, e ambos eram avançados de idade. Então, o Zacarias, ele era um sacerdote de Deus, ele era um homem de Deus. A sua mulher e ele já era avançado de idade, já eram pessoas já velhas, e Isabel era estéril, E acontecendo que ele, Zacarias, o momento que ele estava exercendo o sacerdócio dele, diante de Deus e com sorte, ao entrar ao templo do Senhor, para oferecer o incenso, toda a multidão então se mantinha fora do templo. Então, o momento que o sacerdote ele entrava no templo para apresentar o incenso ao Senhor, a multidão então eles ficavam lá na rua então orando ao Senhor, Então, todos eles estavam lá orando enquanto o sacerdote ia apresentar o incenso para o Senhor, E um anjo do Senhor lhe apareceu nesse momento, que Zacarias está lá colocando o incenso para Deus, ou acendendo o incenso. Um anjo do Senhor apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, ele caiu com muito temor, Então, essa foi a atitude então que Zacarias teve ao aparecer um anjo para ele. E aí, conforme eu fiz a pergunta, o que você faria, se um anjo lhe aparecesse? Então, aqui Zacarias, com muito temor, ele caiu ao chão, Mas o anjo disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, ao qual colocará o nome de João. Então, e terás a alegria de muitos, e alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Então, o anjo ele veio trazer uma notícia para Zacarias, baseado na oração dele. Talvez Zacarias já não estava mais orando a esse respeito, porque a mulher dele era estéril, ele já era avançado de idade. Talvez então Zacarias já tinha até esquecido que um dia ele tinha então orado para Deus pedindo um filho. Mas nesse momento aparece então um anjo do Senhor
para Zacarias e diz que a oração dele foi ouvida. Né? Talvez o irmão ou a irmã tenha orado a Deus, talvez o irmão já tenha desistido já, mas Deus, ele não esqueceu da tua oração. Deus, ele guardou essa oração e no momento certo, na hora certa, Deus, ele vai atender a tua oração. Da mesma forma que Deus aqui, ele enviou um anjo, né, na presença de Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote de Deus, né, comunicando a ele que ele teria um filho, mesmo avançado de idade, mesmo Isabel sendo então estéril, né, mas para Deus não tem nada impossível. Deus é o Deus do impossível. Sempre quando você orar a Deus, quando você pedir algo para Deus, lembre-se que Deus, ele é o Deus do impossível, né? Então aqui ele se expressa então que ele será grande diante do Senhor. Por quê? Porque João Batista foi o homem do qual ele foi na frente de Jesus, batizando na água, a água representando então o arrependimento do pecado daquelas pessoas, né? Mostrando então o caminho do qual Jesus, o Messias, estava vindo, anunciando então a vinda de Jesus, anunciando a vinda do Messias, né? Então aqui o anjo então ele já fala então para Zacarias que ele seria grande diante ao Senhor, né? Então ele não beberia de vinho nem bebidas fortes, e ele será cheio do Espírito Santo. Então João Batista, ele foi um profeta, um grande homem de Deus, um homem então que nos ensinou até os dias de hoje. Nós fizemos isso, que é o batismo nas águas, que é o batismo de imersão, né? Que o velho homem desce as águas e sobe o novo homem, né? Então os teus pecados, ele fica na água, né? Então ali tu é perdoado por todos os teus pecados. Então esse João, do qual esse anjo estava anunciando, é exatamente esse anjo que abriria então os caminhos para Jesus Cristo, e ele seria cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus, né? Através então das suas pregações, através então do batismo nas águas por imersão, né? Então João, então ele converteu muita gente a Deus, converteu a Jesus Cristo, ensinando ali então o arrependimento dos pecados, né? Então ele era cheio do Espírito Santo. E diz a palavra também que ele teria no caso o espírito e virtude de Elias, né? Então quem foi Elias na Bíblia? Elias foi um profeta de Deus, que ele orava para cair fogo do céu e caía fogo do céu. Elias, ele orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias orou para que chovesse novamente e choveu. Então é um espírito de poder, um espírito de virtude, que era o mesmo espírito então de Elias. O João então ele teria esse mesmo espírito e poder, né, vindo de Deus, para converter então os corações e os pais e filhos rebeldes, né, pais e filhos então pecadores. João então ele pregava então o arrependimento dos pecados com a imersão nas águas, né, e com a finalidade de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então preparar esse povo então para a vinda de Jesus Cristo, né? Que era para a vinda do Messias, do qual já vinham os profetas desde antigamente já profetizando a vinda de Jesus. E disse então a Zacarias ao anjo: como saberei isso? Então quando Zacarias ele fala essa palavra do anjo, ele está duvidando, né? Então ele duvida aqui da palavra do anjo. Como saberei isso? Do tipo, eu não acredito que isso seja verdade, porque a minha mulher é estéril, nós somos já velhos. Então ele duvida então da palavra do anjo. Mas o anjo ele diz para Zacarias: pois eu sei, sou
Zacarias diz para o anjo: pois eu já sou velho e minha mulher é avançada de idade. E respondendo o anjo: eu sou o anjo Gabriel, que assisto diante de Deus. Então, o anjo Gabriel, ele explica então para ele, dizendo que ele assiste diante de Deus. O que ele assiste? Ele assiste então os milagres que Deus faz. Ele assiste então o impossível que Deus faz. Né? Então, ele é um anjo que está lá junto então com Deus Todo-Poderoso. Então, ele vem trazer um recado então de Deus diretamente para Zacarias. Né? Então, ele não poderia então ter duvidado, sabendo então que Deus é o Deus do impossível. Então, por isso que eu digo, se um anjo aparecer para ti, o que você faria? Então, esse anjo, quando ele vem falando algo impossível para você, mas para Deus não é impossível, porque Deus é o Deus do impossível, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então o anjo, ele diz: eu sou o anjo Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado, né, a falar e dar essa alegre notícia, ou essa nova notícia, né, que seria uma notícia alegre, tanto para Zacarias, tanto para Isabel, como ao povo de Israel. Então, porque essa criança, ou esse profeta, ele vinha trazendo então notícia de arrependimento, notícia de salvação, né? Mas o anjo então, ele diz então para Zacarias: mas tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que o filho nascer. Né? Então o anjo imediatamente deu então um castigo então para Zacarias, pelo fato dele ter duvidado de Deus, porque ele não duvidou do anjo, ele duvidou, na verdade, foi de Deus, porque Deus enviou o anjo Gabriel ali para dar essa notícia. Então, enquanto isso, o povo, enquanto então Zacarias estava falando então com o anjo lá dentro do templo, o povo ainda aguardava na rua, aguardava a saída então do sacerdote, né, que era o Zacarias, né, para saber se Deus teria ou não falado com Zacarias, né, a respeito daquele povo, né? Mas e saindo Zacarias não podia falar, porque ele estava mudo. Então ele acenava com as mãos, ele fazia apenas gesto com as mãos, pelo fato de não poder então falar. E depois daqueles dias, Isabel, a sua mulher, ficou grávida, né? E dizendo agora que o Senhor Deus me ajudou, né? Ninguém mais vai me desprezar, porque eu vou ter um filho. Então, Isabel, então, ela se expressa de uma maneira aqui que ela era desprezada pelo fato dela ser estéril, pelo fato dela não ter um herdeiro, pelo fato dela não ter filho. Então ela era desprezada. Então quantas vezes, né, nós também somos desprezados, né? Então às vezes as pessoas são cruel conosco quando a gente está passando por uma luta, quando nós estamos passando pelo deserto, né? Porque as pessoas não entendem, né? E então aqui vem a vitória de Isabel. Isabel, então, ela fica grávida e ela, muito agradecida por Deus, reconhece: a partir de agora não vou ser mais desprezada, né, pelas pessoas. E quando Isabel estava no 6º mês de sua gravidez, né, ou de sua gestão, Deus enviou então um anjo Gabriel, o mesmo anjo, né, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, levando então uma mensagem para uma virgem chamada Maria. Então nós entendemos aqui que Deus, ele é o Deus do impossível mesmo. Ele aqui está nos mostrando e nos provando, né? Primeiramente ele manda o mesmo anjo Gabriel, né, falar com Zacarias, né, dizendo que a sua mulher, sendo ela estéril, sendo ela velha, ela teria então um filho. Agora o mesmo anjo, ele vai a essa cidade de Nazaré, e então ele fala com a jovem moça que se chamava Maria, e mesmo ela sendo virgem, mesmo ela não tendo ficado com homem nenhum, ela teria um filho que ela iria engravidar, né, do Espírito Santo de Deus. Então esse anjo é o anjo que traz, né, as boas novas do Senhor Jesus
para nós, né? Então, dizendo, você ficará grávida e dará à luz, e ele se chamará Jesus, que é o nosso Jesus Cristo, do qual eu estou aqui pregando, né? Que eu comento muitas vezes, né? Que é o nosso Salvador. Então Maria, então ali ficaria grávida, mesmo ela virgem, ela ficaria grávida de Jesus. Mas um certo dia Maria foi a uma cidade de Judá, né? E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel, a mulher de Zacarias. E ao ouvir a Isabel a saudação de Maria, a criancinha, né, o João Batista que estava na barriga de Isabel, a criancinha saltou no ventre de Isabel, e Isabel ficou cheia e foi cheia do Espírito Santo, né? Então aqui Deus já está cumprindo, né, mais uma promessa, né? O anjo vem, trouxe a promessa de Deus que Isabel ia ficar grávida, e ela ficou, né? Ele trouxe também a notícia que Maria ficaria grávida, e ela ficou. E ele disse que João Batista seria então uma pessoa, desde o ventre da mãe, né, seria cheio do Espírito Santo. Então aqui já é mais uma promessa de Deus que está se cumprindo, né? Que o momento que Maria chegou, porque o Espírito Santo, ele percebeu o Espírito que estava em João, ele percebeu a chegada, né, de Jesus, porque Maria já estava grávida, que Jesus estava ali naquele lugar, mesmo ele estando no ventre da mãe, e ele foi cheio do Espírito Santo, ele encheu Maria com o Espírito Santo. Então aqui já é mais uma promessa, então, né, se cumprindo, né, que essa criança seria cheio do Espírito Santo, né? E completou então o tempo de Isabel dar à luz, e teve um filho, né? E os vizinhos se alegraram então com o acontecimento, né, com o que aconteceu, né, com o fato de Isabel ter tido esse filho, né? E no 8º dia, então, eles vieram circuncidar, então, esse filho, né? Então, eles tinha na lei, então, na época, né, de circuncidar, então, toda criança. Então, nesses 8 dias, então, eles vieram, então, para circuncidar essa criança. Mas como era tradição, que eles tinham costume naquela época, né, de colocar o nome da criança, um nome que já existisse na família, né? E eles queriam então colocar o nome dessa criança de Zacarias. Mas Isabel, então, respondendo àquelas pessoas, provavelmente familiar dela, que não, que o nome dessa criança se chamaria João, né? Porém, as pessoas, eles ficavam, né, falando umas com as outras, né? E eles falavam umas com as outras, mas não tem nenhum parentesco com esse nome João. Como que ela vai botar então, colocar então o nome dessa criança de João, se não tem nenhum na família com esse nome, né? Devido à tradição e os costumes deles, então. Mas então eles perguntaram para João, eles perguntaram para Zacarias, então, qual seria o nome da criança. E Zacarias, então, ele pediu, então, a tabuinha, né, e escreveu dizendo, o nome da criança será João. Né? E todos, então, se maravilhavam, né, maravilharam, então, e logo, né, o momento que Zacarias, ele escreveu na tábua, dizendo que o nome dessa criança seria João, Zacarias, então, ele está reconhecendo aqui o milagre de Deus. Ele está reconhecendo aquele milagre que ele duvidou um tempo atrás, né, que o anjo deu esse castigo para ele, que ele ficaria mudo até o nascimento da criança. Aqui a criança já está com 8 dias, ela já foi circuncidada, então precisava apenas que que Zacarias então reconhecesse então esse filho. Então, no momento que ele falou então que essa criança se chamaria João, no mesmo momento, na mesma hora, então ele começou a falar novamente, né? Deus devolveu a voz para ele. Então, né, ele falava, então Zacarias ele falava alegremente, louvando ao Senhor.
né? Então aqui nós encontramos então um milagre, então, aliás, 2 milagres, um que ela era estéril, Isabel era estéril, ela já era velha. Nós encontramos Maria, que era virgem, que teve filho. Então aqui a gente encontra milagres impossíveis. Se você está procurando um milagre impossível, então saiba que o nosso Deus, tudo é possível para Ele. Então devemos orar, mesmo aquela oração que tu já orou um tempo atrás, que talvez você já até parou de orar. Deus, Ele não esqueceu da tua oração. Deus, talvez nesse momento, Ele está me usando aqui para dizer para ti que Ele não esqueceu da tua oração. Que Ele, então, Ele vai fazer o milagre, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do milagre. Então receba, irmão, essa palavra. Receba, né? Creia, né? Acredite, então, que tudo é possível para o Senhor. Vamos orar, então, pedir para que Deus, né, venha nos dar fé, né? Para que nós possamos, né, acreditar nas promessas de Deus. Então, Senhor, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença neste momento. Nós clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu amor conosco, Senhor. Oh Deus, que nós venhamos, Senhor, aumentar a nossa fé, que nós venhamos a crer até mesmo naquela oração que nós fizemos. Que nós venhamos a crer, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o Deus do milagre. Deus Pai, venha ouvir as nossas orações, os nossos clamor, Pai. Venha, Pai, dar a vitória para essa pessoa do qual está te pedindo a vitória, Pai. Eu não sei o que elas estão te pedindo, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai. Abençoa cada um, cada irmão, cada irmã. Oh Deus, eu também coloco esses irmãos que estão enfermos, Pai, na Tua presença, Pai. E eu te peço, Deus, abençoa cada um, Pai. Oh Deus, repreenda, Pai, todas as enfermidades. Repreenda, Deus, o espírito de enfermidade. Se essa pessoa, Pai, está desempregada, Pai, abençoa essa pessoa agora, Pai. Dê emprego para ela, Pai. Abençoe sua vida financeira. Abençoe sua vida conjugal. Abençoe o seu lar, Pai, em nome de Jesus. E eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. Em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão, minha irmã, que ficaram até o final. Não esqueça de deixar o seu comentário. Né? Não esqueça de se inscrever, né? De compartilhar para cooperar com esse canal. E eu sou muito grato em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus. Amém.